Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula de metodologia da pesquisa científica aplicada à computação. Começando os nossos estudos, vamos fazer uma introdução à pesquisa científica e vamos falar da saga de um TCC. Bob estava terminando seu curso de graduação e precisava fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Ao se matricular na disciplina de TCC, seu professor o orientou a procurar um tema relevante à comunidade. Bob buscou em sua cidade um problema interessante para utilizar como tema de TCC e, ao mesmo tempo, contribuir com sua comunidade. O problema que Bob encontrou é o alto gasto público com o transporte escolar em sua cidade. Bob mora numa cidade ribeirinha e 30% da despesa do orçamento municipal é gasto com transporte público. Com um tema em mente, Bob encontrou um orientador disponível e o convenceu que o tema era interessante. Após uma reunião de orientação, Bob começou a trabalhar no seu TCC. Bob foi até a biblioteca, conseguiu todos os livros disponíveis sobre a história da cidade, a gestão dos recursos públicos, geografia regional e muito mais. Bob acessou também o site da Prefeitura e da Câmara Municipal, buscando informações sobre o orçamento público e as despesas com educação. De posse de todo esse material, Bob começou a escrever o capítulo de introdução e fundamentação teórica. Ele incluiu no seu texto informações sobre a herança cultural deixada pela colonização da sua cidade, descreveu o folclore local sobre possíveis espíritos que habitavam os rios da região, trazendo proteção e prosperidade para a comunidade ribeirinha onde ele morava. Adicionou informações sobre a fundação do município, um histórico sobre o perfil dos ex-prefeitos da cidade, além de um levantamento do investimento de cada gestão desde a fundação do município na educação municipal. Depois que Bob terminou toda essa pesquisa inicial, Bob focou no problema central do seu TCC, que era o alto gasto público com o transporte escolar. Através de suas pesquisas, Bob percebeu que o trajeto realizado pelo ônibus escolar era o motivo principal pelo alto consumo do combustível e, consequentemente, pelo grande gasto de recursos públicos. O ônibus escolar sai da escola, situada no bairro A, passa pelo bairro B, vai até o bairro C, contorna o bairro C, vai até o bairro D e retorna pela estrada municipal que liga todos os bairros da cidade. Então, Bob conseguiu identificar que o grande problema era o gasto de combustível e o gasto de combustível estava ligado à rota que o ônibus escolar fazia, uma rota muito longa, para poder atender todos os bairros da cidade. Bob logo chegou à conclusão de que o problema da sua cidade é a não existência de meio seguro de atravessar a região dos lagos da cidade, dos rios que cortam a cidade. Pensando sobre a contribuição do seu TCC, Bob teve a ideia de projetar um meio de transporte que pudesse atravessar os rios e levar os estudantes de forma mais barata até a escola, porque o tema principal dele é a redução dos gastos com transporte escolar. Bob, quando era criança, gostava muito de brincar com seu estilingue. Estilingue também chamado de baleadeira, baladeira, funda, bulldog, bulldog e etc. em diversas partes do Brasil. É um objeto usado para disparo de projéteis, impulsionado por força mecânica manual com auxílio de elásticos. Então Bob logo pensou que um dispositivo usado para arremessar pedras do ponto A ao ponto B poderia ser um ótimo meio de transporte. Bob começou a planejar, então, o seu
meio de transporte. Como prova de conceito, ele preparou alguns experimentos para comprovar a eficácia de seu meio de transporte escolar. Bob convenceu 20 moradores do bairro D a participarem dos experimentos do seu TCC. No primeiro experimento, Bob obteve os seguintes resultados: 4 voluntários chegaram a outra margem do rio, mas não sobreviveram. 6 conseguiram chegar a outra margem do rio com ferimentos leves. 4 caíram no rio, mas somente um não sabia nadar, que chegou a óbito. 5 ficaram enroscados no estilingue que o Bob construiu, no estilingue escolar, de transporte escolar, ficaram enroscados nele. E somente um conseguiu atravessar com segurança. Com base nos dados do primeiro experimento, Bob foi tabular esses dados e chegou à conclusão que o projeto era promissor, visto que 55% dos transportados conseguiram chegar à outra margem do rio. Claro que alguns ajustes ainda eram necessários, mas o primeiro experimento foi muito animador para Bob. Chegou à conclusão que 55% atingiram a outra margem. Bob não considerou se chegou vivo ou não, e 45% não conseguiu atingir a outra margem. Então, Bob fez um segundo experimento. Convenceu 20 moradores que moravam no bairro C a participarem desse experimento. Desta vez, Bob, preocupado com a segurança dos seus passageiros, projetou um traje de segurança para que os passageiros pudessem utilizar o seu estilingue de transporte escolar. Neste experimento, Bob obteve os seguintes resultados: 6 chegaram a outra margem do rio com ferimentos leves, 6 caíram no rio, porque o traje era meio pesado, nenhum sobrevivente, porque o traje acabou atrapalhando quando esses caíram no rio, 6 atravessaram em segurança e 2 ainda ficaram enroscados no sistema de transporte. Bob analisou os resultados e chegou à conclusão que tinha conseguido um avanço em seu sistema de transporte, pois o percentual daqueles que chegavam sem vida ao outro lado foi reduzido a zero. E a eficiência geral do sistema subiu 15%. Primeiro experimento, 55%, ele conseguiu 70%. No segundo experimento, 70% atingiu a outra margem. Não satisfeito com esses resultados, Bob reforçou o sistema de transporte, a potência de envio de passageiros, e conseguiu uma autorização com a direção da escola para construir uma área de aterrissagem no pátio da escola. Colocou uma piscina com bolinhas no pátio da escola para as pessoas aterrissarem. Bob, adicionou essa piscina na área externa da escola. O novo experimento foi realizado com moradores do bairro A. Dessa vez, Bob conseguiu até mais voluntários, conseguiu 40 voluntários para participar do seu experimento. Bob, nesse experimento, teve os seguintes resultados: 30 chegaram à outra margem do rio com ferimentos leves. Somente um caiu no rio. 8 conseguiram atravessar em segurança, chegar do outro lado sem se machucar. E somente um ficou enroscado no sistema de transporte. Então, Bob ficou satisfeito com o experimento final, pois aumentou a eficiência geral do meio de transporte em 25%, pulando de 70% para 95%. Com isso, Bob retornou à escrita de seu TCC, adicionou os capítulos de metodologia, experimentos e conclusão. Neste capítulo de conclusão, Bob adicionou uma subseção sobre trabalhos futuros, sugerindo um estudo aprofundado do peso médio dos moradores da cidade para a evolução do algoritmo de cálculo de trajetória. Fez uma análise aprofundada sobre materiais, sugeriu um trabalho futuro, com uma análise aprofundada sobre materiais para a construção da área de aterrissagem, buscando possibilitar mais pousos por minuto, porque cada vez que uma pessoa caía na piscina, as bolinhas acabavam voando fora da piscina. E, por fim, Bob também sugere, como trabalhos futuros, a construção de sistema de controle de tráfego aéreo para evitar possíveis colisões e poder utilizar 2 estilingues ao mesmo tempo.
Então, Bob apresentou seu trabalho durante o seminário da disciplina de TCC e a banca deliberou. Bob foi reprovado. Bob ficou muito triste com essa reprovação. Depois de tanta pesquisa, de tanto trabalho, de tanto projeto, Bob foi reprovado. Então, uma vez que Bob foi reprovado, vamos avaliar as considerações da banca no trabalho de Bob. Primeira consideração da banca, que desde o momento da definição do tema até a conclusão dos experimentos, ele não voltou a entrar em contato com o orientador, que poderia ter redirecionado sua linha de pesquisa. Outra consideração da banca, Bob não realizou uma revisão bibliográfica adequada, que ele não pesquisou, ele pesquisou muito sobre rios, sobre história, sobre folclore, mas não pesquisou sobre as formas que já existiam para cruzar rio, como, por exemplo, ponte, barcos, teleféricos, etc. Por ter feito uma revisão bibliográfica inadequada, ele seguiu na crença que era a primeira pessoa do mundo a tentar resolver esse tipo de problema. Ele escolheu uma ferramenta a priori, né, que era o seu estilingue, que ele tinha conhecimento, começou a trabalhar com essa ferramenta sem uma justificativa adequada para ter eliminado outros possíveis meios de transportes candidatos em seu TCC. Seus resultados consistiam na comparação do seu trabalho com seu próprio trabalho. Ou seja, Bob comparou o primeiro experimento com o segundo experimento com o terceiro experimento. E não fez uma comparação com trabalhos correlatos de outros autores. Bob escolheu o problema-alvo como problema-alvo, uma dificuldade que ele observou apenas na sua cidade. E problemas locais nem sempre são problemas para todo mundo, pois já podem ter soluções prontas, bastando aplicá-las. Conclusão: Bob deverá analisar as considerações da banca, reunir-se com seu orientador e verificar as possibilidades de seu TCC, sendo trocar de tema, definir melhor o escopo de seu trabalho ou apresentar outra solução para o problema. Esta anedota, né, este conto, é adaptado do livro Metodologia da Pesquisa para a Ciência da Computação. Lá o meio de transporte é outro e os processos são outros, mas é uma anedota bem interessante para a gente poder entender que muitas das vezes o aluno tem uma ideia de TCC, mas peca em sua revisão bibliográfica, peca na definição, no escopo do trabalho, na definição do tema e acaba construindo um trabalho que não necessariamente será bem aceito pela banca avaliadora. Nossas referências, imagens vetoriais do Pixabay e o livro base da disciplina Metodologia de Pesquisa para Ciências da Computação. Com isso, nossa primeira aula é sobre essa história e como isso influencia no nosso dia a dia, como estamos fazendo o nosso TCC, quais os temas que estamos escolhendo e qual o objetivo que a gente quer, onde é que a gente quer chegar. Abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.